está na hora de você começar a respeitar o que Deus soprou aí dentro de você. Está na hora de você começar a respeitar, porque se você não respeita, eu quero dizer que o diabo sabe o que você carrega. Você não é filho de chocadeira, você não é uma porcaria, você não é um lixo. Satanás sabe que você no prumo é imbatível, que quando o sopro de Deus está em você, ninguém pode segurar. Atos capítulo 12 verso 1 diz: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu também prendendo a Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas e 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público, depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente um anjo do Senhor apareceu e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda mais o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo o que era real ou o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e este se abriu por si mesmo para eles. Passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo de Deus o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. A igreja do primeiro século está passando uma grande batalha. Qual é a batalha? Herodes estendeu a mão sobre um dos apóstolos, o apóstolo Tiago. Ele prende Tiago e ele mata o apóstolo Tiago. E quando ele mata o apóstolo Tiago, ele percebe que o povo vibrou com isso. As pessoas gostaram disso. E tudo que pessoas querem, que estão em lugares de governo, é plateia. Então, se eu prendi Tiago, matei Tiago e o povo gostou, eu vou continuar com isso. E agora ele coloca a mão sobre nada mais, nada menos do que o apóstolo Pedro. Pedro está preso. A Bíblia diz que a igreja orou por Tiago. Deus solta Tiago, Deus salva Tiago, Deus liberta Tiago. Deus ouviu a oração da igreja, mas permitiu que Tiago fosse morto. Agora você imagina a situação da igreja. Você ora por alguém, pedindo que Deus o liberte, mas Herodes mata. E agora tem um outro apóstolo na mesma situação, que você orou para Deus libertar e Deus não libertou, mas agora você tem que orar. E a Bíblia diz que a igreja orava intensamente. O reino de Deus não é para frouxo, irmão. Porque quando nós oramos, quando temos um histórico de vitória, é fácil. Eu quero ver você orar por alguém que tem câncer. Quando você orou por alguém que também tinha câncer, e Deus permitiu que essa pessoa fosse recolhida. E agora eu vou orar de novo com a mesma fé intensamente, porque não importa se Deus vai fazer como eu quero. O que importa é que eu coloco os meus problemas na mão dele. O fato de colocar meus problemas na mão dele não significa que ele vai fazer o que eu quero. Significa apenas que a batata quente não está comigo, está com ele. E você não pode deixar a batata quente na sua mão. Eu não sei se você orou e por outras coisas, e o destino e o desfecho não foi do jeito que você queria, mas nunca será do jeito que eu queria, que a gente quer. Na agenda de Herodes estava para Tiago morrer, e na agenda de Deus estava para Herodes matar Tiago e Tiago ser recebido no trono. Só que Pedro estava na agenda de Herodes para morrer, e na agenda de Deus para viver até envelhecer. Eu quero dizer que o que prevalece sempre é a agenda de Deus. A agenda de Deus sempre vai prevalecer. Na agenda de Deus,
Tiago morria naquele dia. Na agenda de Deus, Pedro iria viver até envelhecer, e o que prevalece é a agenda de Deus. É por isso que você não pode se comparar com ninguém. É por isso que você não pode viver por estatística. É por isso que você não pode dizer: olha, na minha família todo mundo morre de diabetes, eu vou morrer. Na minha família todo mundo separa, eu vou separar. É diferente, a agenda de Deus é diferente. E você não está aqui para cumprir uma cartilha humana. Você está aqui para viver aquilo que Deus tem para você. Não é a agenda do homem. Então não se compare com ninguém. Pedro não está preso, Pedro está guardado na prisão. Ele está guardado. Herodes coloca 16 soldados para vigiar um pescador. Quantos soldados? 16 soldados para vigiar um pescador. 16 soldados, 4 turnos de 4 soldados. 2 soldados do lado de fora da cela, 2 soldados do lado de dentro. Amarram as mãos de Pedro em algemas, os pés em grilhões, e mais 2 soldados. Tudo isso porque um pescador está preso. Mas Herodes não é besta. Herodes sabe que vira e mexe uma pedra do túmulo rola. Herodes sabe que vira e mexe um corpo desaparece. Não é só um pescador que está ali. Talvez você olhe para você como alguém muito pequeno, mas está na hora de você começar a respeitar o que Deus soprou aí dentro de você. Está na hora de você começar a respeitar, porque se você não respeita, eu quero dizer que o diabo sabe o que você carrega. Você não é filho de chocadeira, você não é uma porcaria, você não é um lixo. Satanás sabe que você no prumo é imbatível, que quando o sopro de Deus está em você, ninguém pode segurar. As pessoas não vão entender, não vão entender. É por isso que você não pode ter medo de retaliação. É por isso que você não pode ter medo de perseguição. É por isso que você não pode entender, porque quanto maior o propósito, maior a repreensão do inimigo contra a sua vida, maior a resistência. O inferno reforça. Eu vou te dizer uma coisa: se o inferno está se reforçando contra você, que você está no caminho certo. Se o inferno está colocando mais demônio do que o normal, você está fazendo a coisa certa. Se o inimigo está chiando, mostrando os dentes, é porque você está no caminho certo. Porque o diabo sabe que não pode brincar com crente. Herodes sabia que não podia brincar com Pedro, porque não tem lugar que Deus não possa entrar. Não tem hospital que Deus não possa entrar. Não tem prisão que Deus não possa entrar. Pedro está preso. E a Bíblia diz, eu li com você, que Pedro estava dormindo na prisão. Como é que você dorme quando o último apóstolo que estava no mesmo lugar que você está morreu? Como é que você dorme quando o seu funeral já está preparado para amanhã? Como é que você dorme quando existe um ódio contra a sua vida? Como é que você dorme? Porque o diabo sabe que não tem poder sobre a vida, mas a arma do diabo é o pânico. Tudo ali estava para desequilibrar Pedro. E o diabo sabe que não pode matar você, mas ele pode colocar indícios que pode te matar. Pedro estava preso, mas a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Por quê? Porque quem tem promessa dorme. Quem tem promessa dorme. Quem tem promessa descansa. O salmista diz no Salmo 3, versículo 5: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor é que me sustém. Quem tem promessa dorme. E o diabo tem um desejo. Qual é? Roubar seu sono. O dia para Deus não começa quando começa o nosso dia. O nosso dia começa quando o sol nasce. O dia para Deus começa quando o sol se põe. Onde que eu aprendo isso? Em Gênesis. Estava lá em Gênesis, e foi tarde de manhã, e foi o primeiro dia. Tarde de manhã, e foi o segundo dia. Tarde de manhã, e foi o terceiro dia. Ou seja, quando o sol se pôs, Deus começava seus trabalhos. Por isso que o diabo quer tanto mexer na nossa cabeça. Por isso que ele quer tanto roubar o nosso sono. Porque um homem que não descansa não tem os trabalhos de Deus iniciados na sua vida. Ou você nunca chegou em casa exausto, fez sua oração e você disse: pastor, olha, se não fosse Deus na minha vida naquele dia, eu acho que eu desistiria de tudo. E aí quando o despertador toca, parece que você está renovado, as forças voltam, o vigor está ali. Por quê? Porque quando você vai dormir, Deus começa a trabalhar. Quando você põe o corpo no colchão, Deus começa a trabalhar.
Quando você amanhece, alguma coisa está diferente. Há uma força, há uma criatividade. E está na hora de você voltar a dormir. Coloque a mão sobre a tua cabeça. Coloque a mão sobre a tua cabeça. Eu quero declarar que toda insônia cai por terra hoje. Todo demônio que está arrastando geladeira, batendo janela, todo clima de caos, toda perturbação, a apneia do sono, todo sistema nervoso que está desequilibrado, você vai dormir em paz, você vai ter sonos profundos, e Deus vai ajustar a tua alma, teu espírito, porque quando você para descansar, Deus começa a ajustar. Pedro está dormindo. Quem tem promessa dorme. Pedro está dormindo na prisão. Aí de repente um clarão dentro da cela. Lembrando que tem 2 soldados dentro e 2 fora. Um clarão na cela. Aí o anjo aparece, olha para Pedro e diz: ei, levante-se. Levante-se. O que o anjo diz? Levante-se, Pedro. Só que Pedro está algemado. Pedro está amarrado. E aí a pergunta que fica é: como levantar? Mas você tem que entender uma coisa: toda vez que Deus te der uma ordem, esta ordem já vem cheia de poder para executar o que a ordem está mandando. A Bíblia diz que quando Pedro levantou, as algemas caíram. Então não é Deus fazer para eu ir, é eu ir para Deus fazer. Não é as algemas caírem para eu levantar, sou eu levantar para as algemas caírem. Alguns aqui, o ano já está no 2º mês. Hoje já é dia 12 de fevereiro. E você está esperando as algemas caírem. E você está esperando profecias. Você está esperando sinais. E Deus está dizendo: eu já liberei a palavra. Levanta que as coisas vão acontecer. Levanta. Eu não tiro as algemas para você levantar. Você levanta para a algema cair. Você vai na imobiliária para eu te dar a casa. Você entra na concessionária para eu te dar o carro. Você abre a empresa para eu te dar cliente. Você faz a tua parte. Não é ir para Deus fazer. Deus mandou ficar em pé, fique. Deus mandou orar, ore, não pergunte como. O Pedro poderia dizer: mas como? O senhor não está vendo aqui? O senhor é cego? O senhor está com problema na visão? Não. Toda a ordem já vem com poder para você executar. É por isso que o reino de Deus não é para frouxo. É por isso que o reino de Deus é para homens e mulheres que andam pela fé. Nem sempre o dinheiro vai ser suficiente. Nem sempre a capacidade é suficiente. Nem sempre o apoio é suficiente. Nem sempre eu tenho amigos suficiente. Mas eu tenho que entender que o meu suficiente não é o que sai da boca do homem, mas é o que sai da boca de Deus. Pedro levanta e as algemas caem. E agora o anjo olha para Pedro e fala assim: pastor Milco, vista-se. Aí o anjo olha para Pedro e diz: siga-me. O que ele disse? Siga-me. Por quê? Porque vai na frente quem tem autoridade. Nunca é você e Deus, é Deus e você. Cuidado, porque em algum momento a pressa e a ansiedade coloca Deus atrás. Se você quer viver milagre, você tem que entender que quem tem domínio não tem pressa. Quem tem domínio não tem pressa. E quem não tem pressa não é manipulado por ninguém, não é chantageado por ninguém. Quem não tem pressa, ninguém mexe com o equilíbrio emocional. E o teu Deus não tem pressa, Ele tem domínio. Então é Deus na frente. A tua opinião e a minha opinião não vale nada. É Deus na frente, é Deus na frente. A Bíblia diz que o anjo está na frente. Está na Bíblia, eu li para você. Passa a primeira guarda, a porta abre. Passa a segunda guarda, a porta abre. Aí chega na última. A última porta que dava para a rua, de uma cela de segurança máxima, chamada porta de ferro. Fala comigo, porta de ferro. Coloca, a gente consegue projetar o texto? Atos 12:10. Atos 12:10. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade. Leia comigo a partir de agora, 1, 2, 3. E este se abriu por si mesmo para eles, e passaram, tendo saído. Mas eu quero só citar esse detalhe aqui, ó. Este se abriu por si mesmo, por si só. O que a Bíblia está falando? Que havia
um sensor de presença na porta. Esse sensor identificou a presença de quem estava vindo. Eu não sei te explicar, mas eu quero dizer que de alguma forma o ferro, que é um ser inanimado, percebeu a presença de quem estava se aproximando. Ele percebeu a autoridade de quem estava vindo, e ele simplesmente, como porta automática de shopping, ele disse: eu não posso conter o que está vindo em minha direção. E ele abriu, e Pedro saiu pela porta da frente. Sabe o que eu quero dizer? Você não vai precisar mandar bilhete, você não vai precisar chutar porta, você não vai precisar puxar o saco de ninguém, você não vai precisar se bajular alguém, você não vai precisar mandar post-it, você não vai precisar ficar implorando, você simplesmente vai pôr Deus à sua frente, e tudo que está travado, tudo que está trancado, tudo que está emperrado, vai se abrir pelo poder do nome de Jesus. Vai reconhecer a presença que caminha em sua direção, vai reconhecer a presença que está à sua frente. É por isso que você nunca pode largar a presença. Venha cansado, venha descansado, venha feliz, venha triste, porque a única coisa que vai fazer você sobreviver a tudo que vem contra você não é amigo, não é pai, não é mãe, não é esposa, não é filho. Se não for a presença, se não for a presença. Deus manda te dizer: se encha de mim, que até o ferro vai obedecer. Se encha de mim, que os caminhos mais tortos eu vou endireitar. Se encha de mim, que o coração mais duro eu vou converter. Não me pergunte como, só se encha de mim, que a autoridade que vou derramar em você vai gerar sinais e prodígios. A Bíblia diz que eles passam, a porta se abre, e quando passam pela última porta, o anjo some. O anjo sumiu. Coloca para mim o versículo 11 de Atos 12, versículo 11. Então, o que aconteceu? Pedro caiu em si. Sabe o que significa isso? Era tão espetacular que só agora, quando ele está na rua, que ele percebeu que era real o que estava acontecendo. Era como se ele estivesse saindo da cela, se trocando, e na dúvida: é real ou é um sonho? É real ou é um sonho? É real ou é um... Está ali, ó. E caindo em si, ele já andou com um anjo, ele já viu porta abrindo, ele já se vestiu, ele já viu a algema caindo da mão. Eu quero dias assim, pastor. Eu quero dias assim, que eu vou pedir para alguém me belisca, porque eu quero saber se é real ou se é um sonho. Eu quero ter semanas assim, coisas tão maravilhosas, que eu vou ter dificuldade para saber: é real mesmo? Está acontecendo mesmo? É isso mesmo? É todo esse poder que eu estou sentindo mesmo? Eu não estou na glória, eu não subi, eu não fui arrebatado. Eu quero dizer que tem dias para você assim esse ano, dias que você vai acordar e vai ligar para o teu pastor: pastor, corre aqui, eu preciso te ver, porque eu não sei se o que está acontecendo é real ou não, porque nem nas minhas melhores orações eu imaginei que um anjo ia me tirar de onde eu estava, tirar as algemas, abrir portas, e eu estou livre. Livre. Deus tem dia de sonhos para você. Dias que você não vai ficar acordado à noite, não porque está perturbado, mas porque você não vê a hora do sol nascer para realizar. Dias que eu não consigo dormir. Por quê? Porque eu estou numa adrenalina. Deus está fazendo coisa linda. Eu não consigo imaginar. Eu imaginava que isso ia acontecer daqui 10 anos. Eu imaginava que isso ia acontecer daqui 20 anos. Mas está acontecendo hoje. Hoje eu assinei um contrato. Está acontecendo agora. Eu não imaginava que ia ganhar esse salário com essa idade. Eu não imaginava que ia encontrar uma pessoa de Deus na minha vida. Eu não imaginava que essa doença ia regredir, ia sumir. Meu Deus do céu. Mãe, vem cá, me belisca, porque é lindo demais o que Deus está fazendo. Deus tem dias assim para você. Deus tem dias incríveis para você. Então Pedro caiu em si. E agora eu sei, olha o que ele disse: sem nenhuma dúvida que o Senhor me enviou o seu anjo, me libertou das mãos de quem? De Herodes. Só de Herodes? E de tudo o que o povo judeu esperava. Observe o texto: me tirou das mãos de Herodes. A expectativa de Herodes era matar Pedro, mas ele
não só me livrou das mãos de Herodes, mas Ele me livrou de tudo que o povo imaginava a meu respeito. A Bíblia diz que Pedro fala: Deus não só me livrou da mão do meu carrasco, não só me livrou da mão do demônio que queria me matar, mas os escarnecedores, as pessoas que tinham previsões malignas sobre a minha vida. Porque Deus começa a confundir aqueles que pensam que você vai morrer. Eu quero que você saiba que enquanto você está sentado aqui, existem pensamentos e planos a seu respeito. Existem prognósticos sobre a tua vida. Existem ideias sobre o quanto você pensa e o quanto você vai viver. Vai quebrar, vai morrer, vai falir, vai enlouquecer, vai separar, vai chorar, vai desviar, vai desfalecer, não vai aguentar, é fogo de palha. Esse aí começa tudo e não termina nada. Eu conheço essa história, eu conheço esse filme. Começou a ir para a igreja agora, vai ser como foi nas outras igrejas. É aquela emoção, depois vai embora. Mas Deus manda dizer: eu vou confundir tudo que andam pensando sobre você. Eu vou confundir tudo que andam pensando sobre você. Eu vou confundir. Pensam algo sobre sua família, eu vou confundir. Pensam algo sobre seu filho, eu vou confundir. Pensam algo sobre sua profissão, eu vou confundir. Eles vão ficar com cara de besta quando olharem que tudo aquilo que eles imaginaram, nada vai acontecer, porque eu vou tirar você daí. Não se preocupe como, se preocupe apenas em me colocar na frente e obedecer a ordem. Eu vou confundir. Tem gente que vai ter que se retratar, porque cravou que você ia morrer esse ano. Tem gente que vai ter que pedir desculpa, porque falou tanta coisa a seu respeito, e agora ele está sem graça, porque tudo que disse que ia acontecer na tua vida, nada aconteceu. Levanta a mão mais alto que você puder. Deus vai confundir tudo que estão pensando sobre tua casa, tua família, teu ministério, tua saúde. Deus vai confundir. E agora Pedro está livre. E aí eu me pergunto: para onde a gente vai depois de um grande milagre? Para onde a gente vai depois de um grande avivamento? Pedro acabou de ter um milagre maravilhoso. Talvez ele poderia dizer: puxa vida, eu preciso ir para Cancún, descansar um pouco, porque o estresse foi terrível e eu vi a glória de Deus. Talvez Pedro poderia dizer agora: o estresse foi terrível e eu vi a glória de Deus. Talvez Pedro poderia dizer: agora eu sou um cara muito importante. Se eu já era importante sendo apóstolo de Jesus, agora que eu andei com um anjo, eu agora preciso de conferências gigantescas, eu tenho que pregar na Europa, Estados Unidos. Você sabe que tem muita gente que só é crente porque é pobre, porque o dia que deixar de ser pobre, deixa de ser crente. O cara, quando não tinha nada, uma fivela de chinelo vermelha e outra azul, era o homem mais leal e fiel da casa de Deus. Agora Deus abriu um negócio, abriu uma porta, tem funcionários, e agora ele diz: pastor, me tira da escala, porque Deus me abençoou tanto, que eu não tenho mais tempo. Talvez eu apareça aqui uma vez por mês, porque as empresa no Nordeste, empresa no Sul, agora pastor, é muito funcionário, é dor de cabeça, folha de pagamento, advogado, contador. Olha pastor, eu estou com um problema na minha chácara. Olha, o caseiro não está sabendo limpar a piscina, não sei, eu estou com um problema enorme, deu maresia nos móveis lá do meu apartamento da praia, eu tenho que ir lá resolver. Esse mês aqui não conta comigo não. Sabe o que essa pessoa é? Um besta, um tonto. Porque se quando eu não tinha nada, eu varri o chão, agora que Deus está me abençoando, eu vou lamber o chão se for preciso. Eu tenho que mostrar para Deus que Ele pode me dar o quanto Ele quiser, isso não vai mexer no meu coração. Eu tenho que dizer: Senhor, olha, o Senhor pode me dar milhões, se o Senhor quiser me dar milhões, se o Senhor quiser me dar fortuna, a vassourinha está aqui, eu vou varrer até mais. Isso é ser inteligente, meu irmão. Não seja bobo, não seja tonto de deixar as bênçãos de Deus te afastar de Deus. Se tu já era humilde, sem nada no bolso, agora que tu tem um carro importado, agora que você tem uma casa na praia, agora que tu tem um sítio, é agora que tu tem que chegar mais cedo ainda, embora mais tarde. Agora que tu tem que cumprimentar todo mundo. Você sabe para onde Pedro vai? Você sabe para onde ele vai? Eu quero ler com você, olha para cá, Atos 12:12, coloca aí, Atos 12:12. Ele acabou de viver um avivamento, e percebendo isso, se dirigiu a quem? Sempre tem a casa de uma irmã Maria. A Bíblia diz que na casa da irmã Maria tinha um quintal, caminho para o fim já, tinha um quintal. Quem já foi em Jerusalém sabe que é pequenininho, então a irmã Maria devia ter grana.
porque quem tinha quintal tinha casa grande. E Pedro agora está batendo no quintal, na porta. E dentro da casa da irmã Maria está tendo uma vigília. E na vigília todo mundo: salva Pedro, solta Pedro, salva Pedro, solta Pedro, salva Pedro, solta Pedro. Mas não é uma oração fácil, porque a última oração que eles fizeram, Deus não ouviu do jeito que eles queriam. Eles oraram: salva Tiago, solta Tiago, salva Tiago, e Deus não permitiu. E agora eles estão orando, e agora de madrugada alguém bate no portão. Você iria abrir? Herodes está matando o cristão, você está fazendo vigília na tua casa, de madrugada estão batendo na porta da tua casa. Quem vai atender a campainha? Sabe quem foi atender a campainha? A Rode. Quem era a Rode? A empregada. Coitada da empregada. Aí a Rode vai atender a campainha. Coloca o texto para mim, por favor. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu. A Rode está tão atrapalhada, só que aí ela entra em parafuso. Por quê? Na vigília está lá: salva Pedro, solta Pedro, salva Pedro, solta Pedro, salva Pedro, solta Pedro. E quem que está batendo na porta? Pedro. Olha que coisa interessante, ela não consegue abrir o portão. Ela deveria abrir o portão e dizer: Pedro, entra, porque é perigoso ficar aí fora. Não, ela deixa Pedro lá na calçada, lá fora, e ela volta. Por quê? Porque algumas vezes a gente clama por milagre, mas não acredita que pode acontecer agora. Algumas vezes a gente fala: Deus faz, e aí quando Deus faz, a gente fala: não é possível que Ele fez, não é possível que Ele fez. Você tem que se preparar para crer naquilo que você está pedindo. Você tem que começar a se preparar para crer que aquilo que você está pedindo, Deus não vai brincar não. Aquilo que você está pedindo hoje, pode bater hoje mesmo na porta da tua casa. Não adianta você orar e falar: eu creio, mas depende. Eu creio, mas é um processo. Se Deus quiser é agora. Se Deus quiser ser curado agora. Se Deus quiser você é livre agora. Se Deus quiser as tuas dívidas somem agora. Se Deus quiser, Deus arranca esse sentimento que está te matando agora. A Rode olha e não dá para entender. Aí vamos ver os crentes. Os crentes que estão orando para Deus salvar Pedro. Eles porém lhe disseram. A Rode falou: gente, Pedro está lá no portão. O que o pessoal que está orando para Pedro ser salvo diz para a Rode? Você está fora de si. O que eles estão orando? Salva Pedro, solta. Você está fora de si. Ela afirma, insistindo em afirmar que era Pedro. Disseram eles: deve ser um anjo. Nós estamos falando tanto de Pedro que você está tendo uma alucinação. Mas não, irmão. Quem ora tem resposta. Quem clama tem resposta. Sabe qual a resposta? É Pedro, está lá no portão. Quem ora tem resposta, quem adora tem resposta, quem é fiel a Deus tem resposta. Não, a Rode diz: não, gente, não é ilusão, não, tem gente que acredita em mula sem cabeça, mas não acredita em milagre. Tem gente que acredita em Papai Noel, mas não acredita em milagre. Tem gente que acredita no Lula e não acredita em milagre. Tem gente que acredita em um monte de coisa e não crê em milagre. Eu quero dizer uma coisa: tem que crer, o meu Deus é um Deus de milagre. Qual foi o nome da última porta da prisão? Porta de ferro. A porta mais grossa, mais densa da cadeia se abriu como o sensor de shopping. Só que agora no portãozinho do quintal da casa da irmã Maria, Pedro está lá assim, ó. Como é que pode Deus abrir a porta de ferro automaticamente e deixar Pedro plantado na calçada, porque um portãozinho de meio metro não se abriu? Porque algumas vezes, escute aqui, algumas vezes Deus vai nos humilhar, para mostrar que é Ele que faz e não a gente. Quando Ele quer, Ele faz na hora. Quando Ele não quer, Ele põe você na frente de um portãozinho, só para ver se você consegue perseverar na presença dEle. Quando Ele quer, Ele cura hoje. E quando Ele não quer, Ele põe você sentado fazendo quimioterapia 3 anos, e te cura 3 anos depois, ou nem te cura. Mas Ele é Deus quando a porta de ferro abre, e Ele é Deus quando o portãozinho da casa da irmã Maria não abre. Ele é Deus quando Ele te promove, e Ele é Deus quando você é demitido. Ele é Deus quando você tem um filho, e Ele é Deus quando você perde um filho. Ele é Deus quando o milagre é hoje, e Ele é Deus quando você está 20 anos esperando o milagre. Por favor, não meça a Deus por aquilo que te alegra. As tuas emoções não tem que combinar com aquilo que Deus é. Ele é fiel, entendendo você ou não. Eu não sei porque a porta de ferro abriu, e eu não sei porque o portão da casa da irmã Maria não abriu. Eu só sei que Ele é Deus em todos os lugares. Quando eu quero um milagre, eu quero um milagre. Se Deus fizer hoje, amém.
Se Ele não fizer hoje, eu continuo na posição de quem quer o milagre. Se Deus fizer amanhã, eu continuo na posição de quem quer o milagre, porque a chave do portãozinho e a chave da porta de ferro está na mão da mesma pessoa. O nome de Jesus Cristo é poderoso para abrir tudo. Então pare de mimo, pare de querer estabelecer um tempo, pare de dar ordem em Deus, pare de dizer que é nesse período, pare de encostar Deus contra a parede. Tudo é dele, desde a porta de ferro ao portãozinho de madeira da casa da irmã Maria. Amanheça e creia. É lindo, porque agora a Rode chama todo mundo, eles abrem a porta e eles veem que é Pedro. Pedro, o milagre bateu a porta. Eu encerro dizendo uma coisa para você: Deus vai tirar você daí com tudo. E eu fiquei intrigado, pastor, porque quando o anjo vai tirar Pedro da prisão, eu li para você, ele é específico. Ele fala para Pedro: pegue a capa, pegue a sandália, pegue a calça, pegue a capa, pegue tudo. O anjo falou: pega tudo que é seu. E eu fui entender o porquê disso. Porque no outro dia, os soldados romanos iam na cela buscar Pedro, porque tudo estava pronto para sua morte. Só que a última vez que os soldados romanos se depararam com um lugar vazio, tinha uma coisa lá. A última vez que os soldados romanos se depararam com um sumiço de um corpo, havia uma coisa lá. Quando Jesus ressuscita, ele deixa um pano lá. E aquele pano tinha uma mensagem nele. Sabe qual é a mensagem? Eu voltarei. Mas o anjo olha para Pedro e diz: pega a tua sandália, pega a tua camisa, pega a tua capa, pega tudo, porque para esse lugar você não volta nunca mais. Você pode ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, de ponta cabeça, no banheiro, no avião, no barco, nunca mais depois desse dia o apóstolo Pedro colocou os pés dentro de uma prisão. Nunca mais ele foi preso, porque Deus tirou ele com tudo. Eu não sei em que momento da pregação algo cravou no seu coração. Normalmente eu não prego assim, mas essa foi a mensagem que Deus me deu. Há vidas bagunçadas aqui, histórias bagunçadas, há sentenças de morte, há funerais montados, tem até vela acesa para você, há expectativa sobre a sua vida, mas o anjo vai te buscar hoje. Quem viu, você viu. Quem não viu, quando você chegar em casa hoje, você é uma nova pessoa. Você é uma nova pessoa. E eu quero dizer que o lugar de onde Deus está prestes a te tirar, você não vai voltar nunca mais. Não precisa ter medo, não precisa ter medo, porque nem que você queira, Deus não vai deixar. Deus não vai deixar, Deus não vai deixar, Deus não vai deixar.